pessoal, muito bem-vindos todos vocês ao painel WW. A pergunta dessa vez é a seguinte: o que Bolsonaro tem a ver com o seu bolso? É claro que nós estamos fazendo um trocadilho, né? Essa é uma campanha cheia de trocadilho, é uma maneira elegante de dizer certas baixarias que circularam durante a campanha. Mas enfim, Bolsonaro e o seu bolso. Vamos concentrar no que interessa. Tem um novo presidente, o último programa a gente fez até com uma pergunta de gozação também, aí agora Jair, né? Como é que faz? Então, como é que fica o bolso de todos nós com o novo presidente Jair Bolsonaro? Eu vou apresentar os três participantes, como sempre, na nossa roda no painel WW, começando por Samuel Pessoa. Ele é economista, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Está conosco Zeina Latif, ela é economista-chefe da XP Investimentos. Terceiro participante da roda, Marcos Lisboa, economista, presidente do INSPER. E claro, o meu maior prazer é sempre apresentar aqui a roda de estudantes que trazidos foram pelo nosso apoiador, o Centro de Integração Empresa e Escola, eles que tomam conta do programa logo depois do intervalo. Até já. Voltando. Enquadrou? Valendo? Ok. Bem-vindos de volta ao painel WW, perguntando como é que fica o bolso de nós com Jair Bolsonaro. Samuel Pessoa, você se arrisca? Sim, a gente está no meio de uma crise fiscal aguda, desde lá de 2013, 2014. Crise fiscal aguda significa que o Estado sistematicamente arrecada menos do que gasta. Então tem duas saídas, ou a gente arruma isso logo, ou vai ter inflação daqui a alguns anos. Do ponto de vista do bolso da gente, ou a gente vai ter que pagar a conta um pouco agora, vai doer, o Congresso vai ter que administrar essa distribuição da conta entre os diversos setores da sociedade. Se a gente não pagar a conta agora, a gente vai ficar no futuro todo ano pagando uma conta com aceleração inflacionária e estagnação que vai vir. Samuel, aí é só de provocação intelectual bem-humorada. Isso que você acabou de falar, você podia ter dito 4 meses atrás, estaria valendo. Se 4 anos atrás. Ou 4 anos atrás. Mas nós temos um novo presidente. Muda o quê nisso que você acabou de falar? Ou não muda nada? Não, eu acho que muda bastante. Bastante. Um cenário otimista e pessimista. Qual é o otimista? O cara vai assumir agora, em janeiro, com 4,2% de inflação, taxa Selic a 6,5%. Se ele não mexer no bolso da gente agora e aceitar a inflação, lá em 2022, quando ele pode se reeleger e, portanto, em vez de ficar 4 anos, ficar 8 anos, ele vai estar se deparando com uma inflação de uns 15, sei lá. A inflação vai estar grande, a economia não vai ter crescido, porque a gente não vai ter resolvido o nosso problema mais dramático. Vamos ter 4 anos com ele de inflação acelerando e crise. Significa que ele não vai ser reeleito. Portanto, o presidente novo tem todo o incentivo para usar os instrumentos da política que ele tem à sua disposição para aprovar as medidas necessárias que mexerá no bolso de todo mundo para arrumar a cada fiscal para estar bem em 2022 e ser reeleito. Zeina, que instrumentos esse novo presidente deveria utilizar para que a gente não seja confrontado com esse cenário mais, digamos, escuro, né? Estou tentando ser elegante, esse cenário, digamos, sombrio, que o Samuel, de certa maneira, coloca aqui como uma possibilidade. Só colocar aqui, atiçar aqui nesse cenário do Samuel, eu acho que se a gente caminhar para um cenário assim, ele não termina mandato. Acho que não é uma questão dele não conseguir se reeleger. Acho que não termina mandato. O Brasil não é a Argentina, é uma sociedade que rejeita a inflação, mesmo um pouquinho mais alta. As pessoas vão às ruas, a gente está falando de uma sociedade que está tendo maior participação. Então, acho que é até pior, né, num cenário em que as coisas não avançam. Olha, a gente está... Eu estou numa fase de elogiar o presidente Temer, né? Você está naquela hashtag Fica Temer? Eu acho que eu estou. Já passou. Eu também estou nessa hashtag. Não, mas o meu ponto é assim, brincadeiras à parte, apesar de ser um presidente com baixíssima popularidade, ele teve um papel muito importante em mudar o rumo da política econômica. Foram muitos equívocos, principalmente no governo Dilma.
Ele fez essa reorientação da política econômica, a gente sabe, incompleta, é verdade, e foi um governo que escancarou a necessidade do ajuste fiscal. A gente, como analista, né, sabe que nunca tivemos tanta transparência em relação aos problemas fiscais como agora. E mudou o debate público no Brasil. O Temer foi lá e colocou no debate público a necessidade de reforma da Previdência, por exemplo. Mas, por exemplo, vamos pegar em relação a isso que você acabou de mencionar, declarações recentes do presidente eleito Jair Bolsonaro. A primeira, ele não quer abolir a PEC que limita o crescimento dos gastos públicos. Vários economistas disseram, não dá para cumprir essa PEC. E candidatos também disseram. Ele disse, não, eu vou manter essa PEC. Segundo, ele tenta uma reforma da Previdência até mesmo ainda no final dessa legislatura. Estes sinais estão corretos? São suficientes? Ou quais você gostaria de ter visto? Eu acho que todos os sinais que né, demonstrem aí uma intenção de continuidade da agenda econômica iniciada pelo Temer, e não é só a reforma da Previdência, tem muita proposta importante de reforma aí para ser aprovada, para ser discutida, enfim, desde coisas do Ministério da Minas e Energia, Fazenda, Planejamento, Banco Central, tem muita coisa. Então, quanto mais se der continuidade à agenda do Temer, eu acho positivo. Eu sou muito cética quanto à possibilidade de uma reforma da Previdência este ano, pegar o projeto do Temer e dar sequência, eu sou cética, mas vejo méritos e nisso está sendo colocado. A minha interpretação é que o Bolsonaro, né, que evitou esses temas durante a campanha, colocar neste momento, ele já está dando um sinal para a política. Olha, eu tenho uma agenda econômica que é urgente, porque é o seguinte, William, ele podia estar falando, que foi a visão de muitos analistas, ele poderia estar falando de questão de costumes, questões de segurança, sinalizando que ia começar com essa pauta, que eu acho um tremendo equívoco. A questão econômica é mais urgente. Então, eu vejo mérito, sim, vejo o mérito dele estar puxando esses temas. Marcos, o que é que você vê acontecendo na economia brasileira com o presidente Jair Bolsonaro? Olha, acho que vai depender de qual vai ser a agenda econômica a ser conduzida. Você já identificou? Até agora, muito ruído. Não se falou de reforma da Previdência durante a campanha, não se teve clareza sobre qual seria a agenda. E mesmo agora a gente assiste, Antônio fala para um lado, João fala para outro, está um ruído danado, né? Dá uma impressão de desorganização ainda de qual será a agenda. O cenário otimista, né, seria começar com a reforma da Previdência, o relatório do deputado Arthur Maia, que está lá, que foi o relatório final. Não conheço nenhuma crítica à esquerda ou à direita àquela reforma, a não ser que ela é insuficiente. Mas ela é o mínimo denominador comum. Vou passar outro microfone para você, porque eles parecem que estavam... Tá. Prossiga, esse microfone está melhor. Tá. Bom, acho que, em primeiro lugar, quer dizer, aprovar o relatório do deputado Arthur Maia, que está no Congresso, já passou por todas as etapas, né? É uma reforma que a maior crítica que se pode fazer é que ela é insuficiente. Mas todos os temas polêmicos da versão inicial foram retirados. É uma transição longa de 20 anos, instaurar a idade mínima, né? São pequenos ajustes que fazem o Brasil convergir parcialmente para o que é feito no resto do mundo. Dado que essa agenda é a mínima comum, aprova. Se acha que é insuficiente, ela é, né? Discute com a sociedade ano que vem uma segunda etapa de fortalecimento da reforma. Vai ter que discutir também a questão dos militares, até porque sem resolver os militares, você não resolve o problema das polícias militares, onde é um problema grave para os estados. Os estados têm uma situação fiscal gravíssima, não conseguem pagar folhas de pagamentos. E aí são três componentes principais: professores, policiais militares e o judiciário, né? Se não fazer reforma, não vai ter dinheiro. Você vai ter que escolher, ou faz reforma, e essa reforma da Previdência é apenas o começo, ou não vai ter salário, porque o dinheiro acabou. Então, acho que esse seria um passo inicial, e isso permitiria uma janela de oportunidade maior para as demais reformas, porque a Previdência é só o começo. Você como Samuel... Eu queria fazer uma observação. Né? Por favor, Samuel, prossiga. Que eu acho que é importante, que é, se houve um consenso nas campanhas, todas elas, acho que houve um consenso só nesse tema previdenciário, que é necessário atacar os privilégios. Esse foi um ponto que foi dito da campanha do PT
a campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro, passando por todos os outros candidatos no meio do caminho. É importante a gente frisar que esse relatório que foi aprovado, ele é um relatório que faz uma profunda reforma no regime próprio de previdência social. Ele, ao contrário do que as pessoas acham, não é uma reforma só do regime geral do INSS. Pelo contrário, ele estabelece para todas aquelas pessoas que ingressaram no serviço público da União antes de 2003, que hoje tem, após comprovar 35 anos ou 32, se não me engano, se for mulher, de contribuição para algum regime previdenciário, a possibilidade de se aposentar, mesmo que com 50 ou 55 anos, levando a paridade do seu salário com relação ao ativo e a integralidade do benefício, esse princípio é qualificado se a reforma for aprovada, e para a pessoa ter esse direito, aqueles que ingressaram antes de 2003, tem que trabalhar até 65 anos e 62. Então, esta reforma é uma reforma profunda do regime próprio de previdência social dos servidores públicos. 6 meses depois de aprovada, ela já se aplica os princípios básicos para os estados e municípios e, portanto, ela é sim uma reforma que ataca os privilégios, como todas as campanhas estabeleceram. Zena, te parece convincente essa ideia? Não, é isso mesmo, eu concordo com o Samuel e acho que não pode perder essa oportunidade de Como é que está a avante com essa situação reforma. fiscal dos estados, hein? Olha, os números só não revelam a gravidade total porque tem uma certa contabilidade criativa ali na hora de apurar os dados com o pagamento da folha. Mas muitos especialistas aí fazendo seus cálculos e eu diria que a maioria não está respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Que ela impõe, por exemplo, um limite de 60% do orçamento para pagamento da folha. Até 60% da receita líquida nos três Perdão, poderes. da receita líquida. E pelo jeito, a maioria, ou quase todos ali, não estão cumprindo. E tem estados que a gente vê notícias aqui e ali que não estão conseguindo honrar a folha. A gente sabe dos casos clássicos ali, no caso do Rio de Janeiro, que precisou entrar no programa de renegociação de recuperação fiscal com o governo federal, mas tem o Rio Grande do Sul, tem Minas Gerais, tem Rio Grande do Norte, tem Goiás, tem muitos estados com dificuldade de pagar a folha. Então, isso é importante porque existe uma pressão muito grande dos estados no Congresso, porque bateu o desespero, né? Agora, a pressão desses estados vai ser, evidentemente, para evitar qualquer tipo de perda de arrecadação, o que compromete qualquer perspectiva de reforma tributária. E de recuperação. Por exemplo, tem uma das pautas bombas hoje no Congresso, é a regulamentação da Lei Candir, que é aquela lei de 1996 que estabelece benefícios tributários ou isenções tributárias de ICMS para os exportadores e o governo federal teria que ressarcir os estados, afinal eles são, né, eles que arrecadam o ICMS. Hoje a transferência que o Tesouro Nacional faz para os estados soma 3,9 bi. Os estados estão reclamando 39 bi, 10 vezes mais. O Tribunal de Contas está avaliando porque a União questiona esse cálculo. Mas essa é uma pauta bomba que agora o Supremo Tribunal Federal falou que tem até novembro para o Congresso regulamentar. O próximo presidente vai ter que hoje se debruçar nesses temas. O que você acha que o próximo presidente vai pegar uma bomba desse tamanho e fazer o quê? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, tem que começar a conversar e entender os problemas, né? Na questão dos estados, os estados, na sua grande maioria, né, com raras exceções, meritórias exceções, não enfrentaram os problemas. Queriam solução fácil, vender royalties de petróleo, usar depósito judicial para pagar despesa, aquela negociação inacreditável, inaceitável da dívida dos estados, né? Discussão sobre juros simples, né? Como é que em algum lugar razoável discute-se pagar juros simples? Eu quero ver se quem promoveu aquela discussão aceita receber juros simples na sua aplicação na poupança nos fundos de investimento, né? E o pior é que você vê governadores recém-eleitos falando em nova renegociação de dívida. Quase todos. Pedir ajuda do governo federal. O dinheiro acabou. E a culpa foi nossa. Foram irresponsáveis, gastaram o que não tinham, não enfrentaram os problemas. Pois o problema ficou pior. Eu falo, você trata uma doença crônica com morfina, né, ele tira a dor, né, dá até um barato durante algum tempo, né,
passou o efeito da droga, a doença está mais grave. E é isso que os estados estão vivendo. Várias prefeituras. Tem muita coisa a fazer. Tem medidas administrativas, os reajustes dos professores, da promoção automática de carreira, da polícia militar, do regime de trabalho. Agora, é agenda dura. Vai ter que enfrentar as corporações que não querem reajuste. Tem que deixar transparente a remuneração dos servidores do Judiciário, do Ministério Público. Tem que resolver essa porteira que o Supremo abriu dos auxílios. Agora tem auxílio que não para mais e a gente não sabe exatamente quanto custa tudo isso. Quer dizer, tem uma agenda. Agora, essa agenda é agenda de verdade. Né? Pedir para o outro pagar a conta que você não tem, quando você não fez o dever de casa, não dá. Não dá para o Rio de Janeiro, que é um dos estados mais ricos do país, né? Querer que o resto do país, que o Piauí, que o Rio Grande do Norte, que o Amazonas, que as áreas pobres, paguem pelas suas contas. Eu vou passar exatamente essa questão, Samuel, se você vê isso acontecendo logo depois do intervalo, a gente volta daqui um instantinho com essa indagação. Não fizemos a lição de casa, você vê ela sendo feita, porque afinal de contas o tema do programa é o que a gente já identifica no novo presidente em relação às questões do déficit fiscal. A gente volta daqui um instantinho, até já. Entre as pessoas que escolhem investir com a XP, algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. Volta ao painel WW hoje com uma pergunta simples, o seu bolso agora com Jair Bolsonaro. Samuel Pessoa, ficou ao final do último segmento uma pergunta importantíssima no ar. O Marcos Lisboa se referiu ao fato de que boa parte dos governadores, eles não fizeram a lição de casa. Nós, tomando o país como um todo, gastamos o que não tínhamos, aí não adianta agora botar o dedo na cara de ninguém, a situação de fato é essa. Os governadores enfrentam, boa parte deles, uma situação calamitosa do ponto de vista das finanças públicas. O que você vê sendo articulado para, digamos, enfrentar essa questão? Ou você não está vendo nada a ser articulado? Não foi dito, né? Se conversou muito pouco na campanha sobre esse tema. E se nós olharmos a experiência do governo Temer, que eu acho que foi um belo governo, o saldo vai ser muito positivo, ele soube gerir a relação dele com o Congresso muito bem, ele teve muitas dificuldades quando os interesses das corporações do serviço público ficaram em xeque. E a gente sabe que uma parte grande do ajuste fiscal, não é todo, tem um monte de itens, mas um dos itens importantes vai ser mexer em salário, aposentadoria de servidor. O gasto nosso com o Estado está excessivo. E se nós olharmos, de fato a gente tem perdido essa briga. Por exemplo, há um ano atrás eu estava lendo o jornal e tinha uma notícia esquisitíssima, que é o seguinte: a LERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aprova um orçamento com 20 bilhões de déficit para 2018. Então eu estava lá em agosto de 2017, lendo essa notícia, eu pensei, meu Deus do céu, o Estado do Rio de Janeiro não consegue imprimir papel. O Estado do Rio de Janeiro não consegue emitir dívida. Como que um Estado aprova na Assembleia Legislativa o orçamento dizendo que vai faltar 20 bilhões de reais? Porque alguém vai dar esses 20 bilhões de reais. Não, sabe qual é a lógica? A lógica é o seguinte: uma vez que você orçou, mesmo com déficit, tem os tais poderes independentes, autônomos. Quais são os poderes autônomos? Legislativo, Ministério Público, Judiciário, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública. São esses 5. Eles têm direito, acho que até o dia 5 de cada mês, a Secretaria da Fazenda tem que transferir para os poderes autônomos o duodécimo, um duodécimo do que está orçado, independente de haver receita que faça jus àquele orçamento. Ou seja, vai cavar um buraco maior e mais largo.
Não, e o buraco vai ficar para o executivo, porque você transfere para os poderes autônomos o recurso, 1/10 do que foi orçado, e o que sobrar no caixa do executivo, o que é executivo? Saúde, segurança e educação, é a população. Você transfere a conta para a população. Então, o executivo fica com muito menos dinheiro, em vez de você pegar o buraco e dividir igualmente entre todos os poderes, você joga o buraco todo no cidadão, naqueles serviços mais diretamente ligados ao cidadão. Então, de fato, tem uma briga dificílima que até agora a gente perdeu. Mesmo o presidente Temer, antes do fatídico dia 17 de maio de 2017, aquele dia lá... Você está falando da delação da JBS. 15, né? 15 de maio, acho, quando veio a público a delação, que a partir de lá o presidente perdeu muita capacidade de centralizar as decisões. Mesmo até aquele período, ele, apesar de todo o sucesso em aprovar inúmeras medidas, e é por isso que eu acho que o governo dele tem um saldo muito positivo, ele perdeu as batalhas contra as corporações. Mas aí um exemplo de uma pequena reforma que teria um grande impacto. Por exemplo, as transferências para todos os poderes não deveriam se dar sobre o orçamento, deveria se dar sobre as receitas efetivas. Claro. Se não tem dinheiro, não tem como transferir. Não, eu faço um orçamento de fantasia. Isso que eu ia dizer, é uma peça de ficção. Mas não é de ficção para quem está protegido. Que eu faço um orçamento inchado, né, de fantasia, tem um déficit grande, mas aqueles 3 grupos ali, os 5 grupos do Samuel, vão receber o dinheiro orçado. Não importa qual foi a receita. Bom, como o dinheiro é finito, se vai todo para lá, faltou para saúde, educação, falta gasolina para carro de polícia, falta remédio em hospital. Né? Então, que tal as transferências passarem a ser com base na receita efetiva? Se não há receita, não transfere. Você acha que o Jair Bolsonaro tem condições de enfrentar interesses corporativistas como esses que o Samuel e o Marcos acabaram de descrever, Zena? Olha, o Brasil é um país complexo, eu acho que qualquer presidente teria muita dificuldade e eu não acho que vai ser diferente com ele. Até porque uma parte importante de apoio dele no Congresso são justamente grupos ligados a corporações. Se a gente tivesse tido numa situação ideal, uma campanha eleitoral que esses temas tivessem sido tratados, se bem que, claro, eu não sou ingênuo a ponto de achar que isso poderia acontecer, mas facilitaria. Mas o sentimento, de uma forma geral, da sociedade é, primeiro, não reconhecer, não compreender o quanto essas corporações elas estão abocanhando parte importante do orçamento e, obviamente, com prejuízo para o resto da sociedade. Isso não é claro para a sociedade, isso é conversa de economista. Não é algo que está no debate público, não está no debate público. A outra coisa é que, infelizmente, um sentimento muito presente na sociedade, e a campanha não mudou isso, é achar que você combate corrupção, fecha ministério, faz aquilo... Combate alguns privilégios legislativos e com isso aí tapa o buraco. Uma arrumada aí. Exato. E que isso resolve. Problemas de saúde, basta pôr um ministro da saúde técnico. Problemas de falta de recursos, você faz aqui com boa vontade política, você faz uma privatizaçãozinha e resolve o problema. Fora a corrupção. Então, isso me preocupa, porque eu vejo uma sociedade que, por um lado, o lado positivo da história, não aceita o aumento da carga tributária, não aceita a volta da inflação, é uma sociedade mais exigente, mas, por outro, não foi dito a ela que todos nós vamos ter que fazer esforços e que tem algumas prioridades aqui ligadas a esses grupos. Isso não, na minha opinião, a gente está muito ainda atrasado nessa discussão. Marcos? Não, eu concordo. E aí eu acho que o presidente tem um desafio imenso do diálogo, de conversar, de explicar, de restabelecer um bom diálogo com o judiciário, com o legislativo. Você acha que ele mesmo entendeu essa questão que a Zeina acabou de descrever? Não sei. Como o tema não foi tratado na campanha, não há como saber. Como o próprio grupo íntimo, um fala para um lado, outro fala para outro, fica difícil saber. Por exemplo, se a gente olhar o discurso que ele fez lido, ele mencionou 2 ou 3 vezes ajuste fiscal. Por outro lado, se nós pegarmos... Você está se referindo ao discurso logo após a vitória. Exatamente. No domingo à noite, ok? Depois daquela reza, ele lê um texto. Aquele discurso ele mencionou. Por outro lado, nós pegarmos o político, que é o futuro ministro da Casa Civil dele, meu amigo Marcos foi, há um ano e meio atrás, lá no Senado, fazer uma exposição pública, acho que foi na Câmara, né, com o Fábio Jambiage,
defendeu o projeto de reforma da Previdência e o Onyx Lorenzoni foi absolutamente agressivo e contrário àquela proposta. Então a gente tem um político da liderança do atual presidente que aparentemente não entendeu a natureza do problema. Eles têm voltado atrás em relação a essas declarações. Não só o Jair Bolsonaro tem voltado atrás de algumas coisas que foram anunciadas, do ponto de vista da economia, como, por exemplo, a ideia do superministério que iria ser responsável pelo orçamento, que é o Ministério do Planejamento, queria ser responsável por toda a parte de política financeira e monetária, que é o Ministério da Fazenda, mais indústria e comércio, já abandonou isso daí, por exemplo. Você vê, a partir dos sinais que você detecta públicos, uma, digamos, reorientação em questões como essa que você acabou de levantar, ou seja, há, na sua avaliação, uma bomba fiscal inacreditável, que as pessoas não perceberam ainda o perigo disso e, ao mesmo tempo, integrantes importantes, como vem a ser o chefe da Casa Civil, que em inglês seria o Chief of Staff, é a personalidade que organiza o governo inteiro e, portanto, é a personalidade que, em nome do presidente, diz para onde o governo caminha e quais são, digamos, as primeiras etapas a serem vencidas. Na sua avaliação, não teria entendido a gravidade disso? A impressão que o futuro ministro da Casa Civil não tem compreensão total. O presidente Jair Bolsonaro aparentemente voltou atrás. Hoje nos jornais estão essa ideia de que ele voltaria a tentar votar a proposta do presidente Michel Temer. Então os sinais ainda estão dúbios. Os sinais estão dúbios. Meu maior temor é que você começa com popularidade alta, aí inverte a pauta. Em vez de enfrentar a pauta econômica, que é dura, mas rende frutos a longo prazo e a garantia dele estar bem em 2022, e ele entra na pauta mais dos valores, da segurança, dos direitos de propriedade, que é uma pauta que com esse Congresso é mais fácil de ser tratada, gera dividendos populares imediatamente e vai gerar o precipício inflacionário. Zeina, um ponto que vocês trouxeram à discussão que me pareceu relevante, sobretudo pelo que, na minha interpretação, é a dificuldade das pessoas de entender que a questão do déficit não é apenas uma questão da União, mas ela pode ser até muito mais grave se a gente considerar o ente do município e o ente do Estado, é esse relacionamento entre governadores quebrados, que podem tomar uma greve de PMs pela frente, como aconteceu no Espírito Santo, que ironicamente é um estado que tinha feito a lição de casa do ponto de vista fiscal, e um governo federal com as suas próprias dificuldades. Como que você acha que vai se dar esse jogo, levando em consideração o fato de que muitos dos governadores aparentemente também não expressaram até aqui uma, digamos, um reconhecimento claro da situação que eles vão enfrentar? Uhum. Olha, acho que o mesmo cálculo que muitos fizeram, os governadores, muitos congressistas fizeram para não apoiar a reforma do Temer, muitos governadores fizeram. Eu tenho convicção que os governadores queriam muito a reforma da Previdência, mas fizeram um cálculo político, tinham medo de se comprometer com uma reforma e com eleições este ano. Todo mundo fez cálculo, para alguns o cálculo deu errado, não conseguiu pagar a folha. E aqui uma provocação que eu faço, assim, só um pequeno adendo, é curioso como os estados que fizeram a lição de casa, foi muito mais fácil os governadores se reelegerem. Quem não fez a lição de casa teve que ver agora a renovação. E uma renovação que traz desafios, porque são pessoas sem experiência política, vão aí se defrontar com uma situação tão dura e não tem experiência política de negociação, não tem experiência nenhuma administrativa, não vai ser fácil. Eu acho que vai ser um jogo muito duro, de desespero ali, de falta de recursos. E diferente do passado, que você tinha espaço para a União transferir recursos para os estados, hoje não tem. As regras foram apertadas, que aliás é um mérito do governo Temer de novo, que estabeleceu regras mais rígidas para repasses para os estados. E hoje a gente tem Tribunal de Contas, Ministério Público, todo mundo monitorando tudo isso. Agora, o meu ponto é o seguinte, tem uma lua de mel da sociedade, do mercado financeiro.
esse período, ele precisa ser aproveitado. Até onde vai esse período? Você se arrisca? Olha, para o mercado financeiro eu acho que é mais curto, o mercado financeiro é ágil, é mais, meu palpite aqui é mais curtinho. Mas a sociedade ainda acho que ainda tem, porque você tem inflação baixa, tem o bom legado do Temer, a inflação está baixa, o mercado de trabalho vai devagar, mas vai, isso gera ainda, ajuda a ter essa boa vontade. Agora, na política, não pode tomar esse período, né, como, não tem pressa. Não. Tem que usar esta janela para coordenar ali os governadores, para os governadores dialogarem com as suas bancadas, para rapidamente avançar, pelo menos na Câmara, a Previdência. E um ponto que volta à sua indagação ali no início, que é o seguinte, se a gente errar em 2019, vai ser difícil ter um bom mandato presidencial. 19 é crítico. Ele é essencial, porque é quando tem capital político, quando tem chance de você avançar nessas reformas. 2020 tem eleição, daí começa. O presidente já mais fraco, com menos capital político, as negociações são mais duras. Então, discutir o nosso bolso nesses próximos 4 anos vai depender do que for entregue em 19. Marcos, a minha pergunta para arredondar esse segundo segmento, e aí logo depois do intervalo a gente passa a palavra aos estudantes que participam aqui sempre do debate, é o seguinte, é pedir para você ampliar o seu olhar sobre a questão econômica brasileira e eventualmente nos dizer se você constata condições pelas quais uma certa, digamos, atmosfera de retorno da atividade de consumo, o que geraria mais arrecadação, utilização de capacidade ociosa das indústrias que está enorme, permitiria digamos, uma sensação térmica em termos de como que o consumidor e como que a pessoa que vive da própria renda do trabalho vê as condições em 2019, ou isso é ilusório? William, eu vou até mais longe. Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade desperdiçada de voltar a crescer muito e por muitos anos. Se a gente consegue enfrentar o problema fiscal com as reformas duras e não para da Previdência, a Previdência é o primeiro passo. Ela é urgente porque o gasto não para de crescer. Vai ter muito mais coisa a fazer para botar as contas públicas em ordem. Tem que ter muita gestão, né, dos programas de governo. Está recebendo quem deve, quem não está. Tem muita regra, tem muita decisão do Supremo liminares que bloqueiam fazer ajustes, como, por exemplo, poder reduzir salário e a jornada de trabalho ao mesmo tempo, que seria um grande alívio para vários entes subnacionais. Então, tem uma agenda, primeiro, imensa de coisas a serem feitas. Segundo, tem toda a intervenção equivocada da última década. Nós estamos pagando o preço do baixo crescimento, dos projetos de investimento fracassados e das intervenções regulatórias atrapalhadas, sobretudo do governo Dilma, né? Ficou a quantidade de investimento que não para de pé, de fábrica em lugar errado, de regulação mal feita, de complexidade tributária que inferniza a vida das empresas, né? De um governo que não sabia muito bem o que estava fazendo, né? Tem uma agenda importante de simplificar a estrutura tributária, né, de progressivamente retirar as distorções de comércio exterior, permitindo que o Brasil, que as nossas fábricas, as nossas empresas possam se beneficiar das tecnologias desenvolvidas lá fora e tenha ganho de produtividade, né, estimular o comércio, o fluxo de comércio entre o Brasil e o resto do mundo. Imagina como o país estaria melhor se o nosso sistema tributário fosse mais razoável. Tem que acertar a governança da estrutura tributária. Não pode ser o órgão que recolhe os impostos, autua as empresas, estabelece a norma, interpreta a norma e julga o caso. É a Receita Federal. Quer dizer, é um conflito de interesse imenso, né? Que gera essa... Então, imagina que acertar, olha, quem vai autuar esse órgão, quem faz a norma é aqui, o julgador, o tribunal tem que ser independente das partes. Boa prática. Aliás, uma das fontes de escândalo, né? Então, você então tem uma agenda. Essa agenda é uma agenda que estimula o crescimento. Ela permite ao setor privado se desenvolver. E eu acho que tem todos os temas da moral que entraram nessa eleição, enfim. Alguém da minha idade fica surpreso disso ter que ser tema da vida, da discussão da política, isso devia ser tema da vida privada das pessoas. Mas eu acho que tem uma sociedade insatisfeita com um Estado grande, intervencionista e às vezes um pouco autoritário.
né? Um Estado bem descentralizado, você constrói o prédio. E agora? Não, peraí, agora você tem que dar uma compensação a mais. E como é que consegue a liberação do prédio? Peraí, vamos ver. Ah, eu comprei um móvel tombado, como é que restaura? Aí vai dar vários anos para autorizar. Quer dizer, todos nós temos exemplos dessas intervenções de um Estado, de órgãos descentralizados, que acaba prejudicando os ambientes de negócios, que leva a litígio. Que você acha que é razoavelmente rápido de se corrigir? Eu acho que é um trabalho que... Eu acho que essa é a agenda que uma parte da sociedade deseja. Né? E que foi a agenda da campanha do Bolsonaro. Em parte, né? Em parte. Mas eu acho que talvez tenha capturado esse sentimento, né? A ver se, de fato, essa será a prática. Mas tem uma agenda de ter resoluções mais eficazes de conflitos. Não é possível um investimento em infraestrutura ser tão complicado, ser tão incerto, demorar tanto tempo. Né? Nós tornamos na nossa vida muito mais difícil desnecessariamente. E não nos tornamos um país pobre à toa. É um esforço imenso que essa confusão institucional faz para que o Brasil tenha os problemas que tem. Mas a boa notícia é que uma agenda de diálogo, de melhoria institucional, de reformas, né, pode permitir voltar ao mercado de crédito de forma saudável, o investimento em infraestrutura, a boa gestão de Estado com agências reguladoras, com mandato, previsibilidade, regras claras. Enfim, tem uma agenda muito grande para o Brasil voltar a crescer. Mas para isso é preciso enfrentar primeiro a questão fiscal. Senão, o risco... Olha a Argentina do lado. Né? A Argentina resolveu não fazer o ajuste fiscal. Está com o mesmo déficit fiscal desde que tomou posse. Macri não reelege. Não vai fazer. O que aconteceu? A inflação dos dígitos. E o país vai ao FMI. Vai. Né? Olha o que está acontecendo com a Itália. Está lá, está desfazendo o fiscal. O que está acontecendo? O prêmio de risco está abrindo. Então, tudo vai depender da gente começar com o fiscal. Mas começando com o fiscal, tem uma bela agenda para o país voltar a crescer por muitos anos. Pessoal, eu estou encerrando aqui o segundo segmento e logo no terceiro são os alunos, são os universitários que vão tomar conta do programa. Até já, depois do intervalo. Entre as pessoas que escolhem investir com a XP, algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. De volta ao painel WW. Terceiro segmento, o programa é de vocês, pessoal. Primeira pergunta ali. Oi, boa tarde. Eu sou o Isaac, aluno de Economia da PUC São Paulo. E a minha pergunta é para a mesa, não sei quem prefere responder, que assim, temos aí um ministro da Economia que diz que tem mais de 30 economistas junto a ele, fora os outros que ainda estão aderindo à causa. E ele é claramente ortodoxo. Só que aí eu gostaria de saber a opinião de vocês, até que ponto vocês analistas acham que um capitão e um general na presidência podem de fato ser lideranças fiéis de políticas econômicas ortodoxas tão necessárias? Gostei da pergunta. A pergunta é muito boa. Essa pergunta é ótima. Eu acho que essa pergunta remete porque a nossa experiência do governo militar foi uma gestão da política econômica extremamente heterodoxa. É muito interessante, curioso, porque eles começaram ortodoxo lá o primeiro período do presidente Castelo Branco e fez um belo ajuste. Aí depois, continuamente, eles foram ficando cada vez mais heterodoxos. Primeiro o Delfim, já com uma certa dose de ortodoxia, né, o ex-ministro Delfim. E conforme saiu o Delfim, entrou o governo Geisel, que tem uma certa semelhança com a presidente Dilma, a heterodoxia foi chegando ao paroxismo, né? E não à toa a gente teve a maior perda de PIB per capita dos últimos 120 anos após esse período. Agora, depois da Dilma, temos a segunda maior perda de PIB per capita nos últimos 120 anos. Se olhar perda de PIB, aí inverte a ordem, a maior é agora, a segunda maior é lá nos anos 80. Então, acho que a sua pergunta é pertinente. E é muito interessante que o Paulo Guedes está tentando dourar piro, ele tentou vender ao Jair Bolsonaro que ele deveria se mirar no caso do Chile. Porque o Chile foi um regime autoritário,
terrível, que na política econômica começou ortodoxo e terminou ortodoxo. Né? E mais ainda, quando houve a transição para a democracia, entrou a Concertación, que é o grupo de centro-esquerda, que está lá, ficou lá uns 15 anos depois de algumas alternâncias com a centro-direita, e a Concertación não destruiu as políticas liberalizantes que foram feitas pelo governo ditatorial militar. E isso explica um pouco por que a renda per capita do Chile é o dobro da renda per capita brasileira e por que a Mas renda a per capita pergunta do Chile... Isaac continua de pé, Samuel. Tá, a pergunta dele é a seguinte: você acha que um general e um capitão têm condições de manter isso que você descreveu no caso de outros regimes? De políticas econômicas ortodoxas. De assim, manter políticas ortodoxas? A gente não sabe. Precisa saber qual é o grau de convencimento que o Jair Bolsonaro tem hoje. Se nós olharmos o que o Jair Bolsonaro, como ele voltou na Câmara nos últimos 25 anos, a resposta a você é não. Mas a resposta que ele dá quando indagado a isso, ele foi indagado dezenas de vezes sobre isso, ele diz: as pessoas evoluem e aprendem. Poxa, tomara, é verdade. Claro, queria vocês comentando. Que é o seguinte, o Bolsonaro, tudo bem, ele insiste na coisa do capitão, né? Quase que um marketing ali. Mas ele é parlamentar desde 91. Desde 91. E ele mesmo está aparando arestas que os seus times falam às vezes coisas que são, enfim... E ele mesmo trata de aparar, às vezes, algumas arestas. Ele é um político. A gente pode discutir a qualidade dele como político. Ele era baixo clero, nunca teve uma ação parlamentar, um protagonismo parlamentar. Bem, a gente pode discutir isso. Mas ele é um político. A Dilma não era militar, mas não era política. E isso foi um problema, porque todas essas agendas que a gente está falando aqui é a agenda da política. É você definir que grupos que vão ter que fazer maior sacrifício ou menor sacrifício. E vai ter que negociar, e vai ter que fazer articulação. Então, eu prefiro pensar no Jair Bolsonaro como esse político e discutir a qualidade dele como político. Ainda que eu reconheça, ele tem uns cacuetes de militar. É verdade. Você vê a forma como ele responde, ele tem esses cacuetes. Mas eu não acho que esse é o ponto principal, não. Mais um marketing eleitoral. Eu acho que tem muito de marketing ali. Ele está no Congresso há quanto tempo? Ele fez uma vida no Congresso. Marcos, Bolsonaro mantém uma política tal como Paulo Guedes acha que deveria ser? Eu não sei, vamos ver, né? Estamos esperando aqui como é que vai ser o desenrolar desses discursos tão contraditórios que a gente tem assistido. Será que vai ser capaz de arrumar um discurso? E como Samuel e Zena falaram, quer dizer, essa é uma agenda da política. Não há reformas que não passem pelo Congresso, e várias delas vão precisar de ajuste com o Judiciário, porque o Judiciário vetou várias reformas no passado. Né? Como não foi tema da campanha, será que os congressistas estão comprometidos com essa agenda? Será que é possível construir esse diálogo, apontar os problemas e negociar soluções? Essa é a pergunta que fica. Pergunta, nova pergunta. Eu sou o Vitor, eu faço Ciências Econômicas na Universidade Paulista e a minha pergunta é para o Marcos. O senhor foi cotado para ser ministro da Fazenda do Fernando Haddad, eu não sei se isso é verdade ou não, mas o Paulo Guedes, ele nunca exerceu cargo público e ele vai pegar 3 ministérios de uma vez. Eu queria saber o que o senhor acha dele estar fazendo isso, se ele tem competência, se ele pode demonstrar competência para exercer esses 3 cargos em um só. Primeiro me chama de você, sempre, por favor. Não é nada disso é verdade. Né? Eu acho que o grande desafio na gestão da política econômica é a capacidade de negociação. A gente está vendo, acho que um cargo, às vezes, mais da política do que da técnica, pelo menos no andar de cima. A gente está assistindo, nesse último ano, quando o governo se fragilizou, a quantidade de medidas aprovadas de forma descentralizada e descontrolada que pioraram o ajuste fiscal. Né? Faltava uma reunião, eram alguns bilhões para o setor A, alguns bilhões para o setor B, né? O governo vetava, o Congresso derrubava o veto e aumentava o gasto, fazia um acordo para um determinado projeto, como Rota 2030, pois o relatório já saiu diferente. Quer dizer, tem um dia a dia no Congresso, na política, né? De acompanhar as propostas, as medidas, e elas são muitas. Né? Há um desafio de gestão
da política imenso. Então tem essa componente da política econômica, que é a política, que é negociar, encontrar soluções. Os técnicos, eu tenho defendido isso há muito tempo, nós somos o andar de baixo. Né? A gente faz conta, a gente diz se essa solução para de pé ou não para de pé, a gente tenta encontrar uma solução, dados os objetivos, o norte, que a política definiu. Até mesmo se a solução é legalmente possível, né? Tem um técnico da economia, tem um técnico do direito, né? Tem uma as propostas para que vêm do costurar, executivo tem que ver se tem que elas... fazer conta, e hoje se faz muito pouca conta. Né? E com frequência, decisões equivocadas são tomadas pela falta de conta. Quer dizer, muito do fracasso do governo Dilma veio de medidas bem intencionadas, mas tecnicamente mal costuradas, e o resultado foi tiro no pé para tudo quanto é lado. E tem um item nessa questão. Claro, depois eu tenho uma pergunta ali em cima. Por favor. Vai, Samuel. Então, tem a conversa do Ministério da Fazenda, do presidente com o Congresso, mas tem a conversa com o Judiciário. O ministro também tem que promover isso. Volta e meia chegam medidas que às vezes a Fazenda nem se dá conta. Por exemplo, o ano passado chegou o Supremo deu uma liminar permitindo que Minas Gerais não pagasse a dívida que ela tem com a União. Essa liminar ficou escondida. A Fazenda nem sabia que essa liminar... Uma liminar ficou escondida do Supremo? Ninguém sabia. Você tem que ter alguém que fique lá olhando o tempo todo. Aí, quando passou a renegociação, Minas pegou e usou a liminar. Então, Minas não está pagando a sua dívida com a União. E mesmo assim não paga a despesa básica, hein? E mesmo assim está com dificuldade. O tamanho do problema vai muito além das dívidas. E ali tem um governador novo, do Partido Novo. Vamos ver como é que ele vai pegar isso. Tem uma pergunta agora ali. Olá, sou a Caroline, estudante de Engenharia Civil da FMO. De todas essas agendas citadas que vocês referenciaram, tem alguma que vai sofrer mais, como eu posso dizer, com essa nova gestão presidencial? Alguma que precisa de mais atenção para começar a ter uma gestão melhor do país? A prioridade é a Previdência. Não tenha dúvida, que é o ponto que o Marcos colocou. A Previdência hoje, só no nível federal, consome 60% do orçamento, e esse número vai crescer num ritmo acelerado porque estamos envelhecendo, a sociedade envelhece, né? Como colocou o IBGE, daqui para frente vão ser menos pessoas para carregar o piano, né? E o piano está mais pesado porque estamos ficando mais velhos. Então, Previdência, eu diria que é o início da conversa, por isso que os economistas falam tanto, é o alicerce para qualquer outra reforma. Quer dizer, você não consegue avançar em discussão de fiscal e volta de crescimento sem uma reforma da Previdência, e não é qualquer reforma. Não pode ser qualquer uma. Por exemplo, se você chega e fala, não, vamos mudar as regras de aposentadoria só para quem está ingressando hoje no mercado de trabalho, aí já temos um problema. Ela não pode ser qualquer regra, tem que ser uma reforma ambiciosa. Os nossos vizinhos na América Latina, por exemplo, introduziram idade mínima 20 anos atrás. Fernando Henrique tentou, não conseguiu. A gente está super atrasado. Quando a gente compara as nossas regras previdenciárias com o do resto do mundo, a gente destoa muito. Então, você tem assim, na falta de uma razão, você tem várias razões para fazer a reforma da Previdência, e também é uma questão de justiça social. Samuel e o Marcos, só pegando carona na pergunta dela, porque você colocou, quando você usou a palavra agendas, você disse quais são os setores, né, que provavelmente mais sofrerão e quais os que em primeiro sentirão a pancada quando se tratar da questão fiscal. Uma pergunta que está na cabeça de muitas pessoas, a gente vê sobretudo nas discussões do público na internet. Que espaço existem para políticas sociais num país com esse grau de desigualdade que o Brasil exibe diante da questão fiscal? Essa é a questão, né? Tem uma falsa questão. Tem gente que diz que a PEC, a emenda constitucional do teto, é para tirar direitos das pessoas. É difícil imaginar alguma bobagem maior, porque a gente tem que lembrar que um dos momentos em que a vida da sociedade, dos mais frágeis, foi mais comprometida, foi a hiperinflação de 89 e 90. Nessa hiperinflação, a Constituição já vigorava.
Então, não é verdade que a Constituição garante direitos. Se nós formos para a desorganização fiscal, a gente vai para a inflação e com inflação, olha a Venezuela, não tem nenhum direito, muito pelo contrário. Então, a estabilidade fiscal é pré-condição para que a gente tenha um Estado que possa atuar na sociedade e atuar defendendo os mais frágeis. Marcos. Olha, eu inclusive estava até resgatando aqui o termo ortodoxo, eu acho que esse termo ele é enganador. Né? Nada transferiu mais renda para o andar de cima do que a política econômica adotada a partir de 2009. Né? Só o BNDES distribuiu em subsídios para as empresas 300 bilhões de reais. Né? Isso não é exatamente política social. Bolsa Família, vai, 26, 28 bilhões de reais. Fora os demais subsídios, onerações que foram concedidos. Os anos 90, os anos 80 e os anos Geisel foram anos de heterodoxia profunda na política econômica. E eu acho também que o termo ortodoxo ele sugere que é uma agenda muito simplista. Não, é liberal, Estado mínimo, não é nada disso. Não é nada disso. Né? Essa é a contraposição que se faz no Brasil quando não se quer debater, quer fazer retórica. Né? A política econômica, né, ela tem, acho que há muita evidência de que uma maior abertura comercial é benéfica para os países, que um sistema tributário mais simples, arrumado e homogêneo, que intervenções discricionárias tendem a ter efeitos negativos sobre a economia. Intervenção no setor elétrico, na Petrobras, quiseram fortalecer a Petrobras. Pois é, quase quebraram a empresa. Não foi o resultado daquele processo. E isso nada se confunde com a política social. Né? Vamos lembrar que o primeiro governo Lula foi acusado de ser um governo liberal. Porque gerava superávites primários. Superávites primários, estabilidade de preços, pouca intervenção na economia. O Bolsa Família também foi acusado pela esquerda de ser um programa liberal. Aliás, ele é um programa liberal. Está aí um programa social, né, liberal na origem. Quer dizer, tem um espaço da construção na política econômica de você reduzir essas multas, transferências de renda que o país faz, inclusive para o setor privado e a renda mais alta. E isso sim libera recursos para a área social, pode liberar se essa agenda for feita. E eu tenho uma preocupação maior, foi tanta bobagem feita de 2008 para cá, mas tanto investimento errado induzido pelo governo, fábricas que não param de pé, menores do que deveriam ser, investimento em áreas que são inviáveis, o país ficar mais caro, ficar mais improdutivo, ficar mais pobre. Nós vamos ter que ter um olhar social para a transição. Essa transição não vai ser fácil. Né? Várias empresas não vão aguentar essa transição. Como é que a política social, a política pública vai cuidar dos grupos vulneráveis, dos estaleiros que eventualmente não vão aguentar e das famílias que para lá foram? Né? Como é que nós vamos cuidar das cidades que receberam fábricas pequenas demais, que são ineficientes, que eventualmente na transição não vão aguentar? Como é que nós vamos cuidar desses grupos sociais? Para isso vai precisar de uma política social muito inteligente e focalizada. Próxima pergunta, que eu acho que vai ser a última, né? Pelo nosso tempo, vai ser a última. Meu nome é Alexandre, sou aluno de Direito da Universidade Paulista. A pergunta é assim, quando que vai ficar assim, firme mesmo a palavra do presidente ou de desautorização? O Paulo Guedes, por exemplo, quanto tempo ele vai aguentar ser autorizado, desautorizado, autorizado, desautorizado? Oh, meu Deus. Olha, a palavra final é do presidente, ponto final. Ponto final. Agora, o que a gente imagina é que o presidente vai minimamente acolher as recomendações do seu time técnico. Porque se o seu time técnico está falando coisas que são totalmente descabidas, ele vai ter que mudar o time, porque a palavra é dele, a responsabilidade é dele, ele que pode perder o mandato se ele colapsar a economia, ele que vai ter que lidar com a insatisfação da sociedade porque não teve reformas, né? E lembrando, a sociedade não sabe que precisa de reforma. Ele vai ter que fazer as pessoas perceberem que valeu a pena e daí premiá-lo com reeleição ou eleição do seu sucessor. Porque hoje a gente só vê a fatura, né? O ganho vai demorar para aparecer. Então, eu imagino que a gente vai ter que ver algum equilíbrio entre essas coisas. Né? A gente viu, na minha visão, um bom equilíbrio no governo Temer, puxando de novo o governo Temer, ou mesmo no governo Lula, né? Em que você, ou FH, enfim, você teve ali recomendações técnicas que foram
seguidas, mas que chega no Congresso você tem que aparar, né? Agora, difícil dizer muito além disso. Algum palpite de vocês dois, antes de eu encerrar? Difícil dizer, difícil dar palpites. Obrigado pela pergunta. A gente está encerrando essa edição do Painel WW. Eu queria agradecer aqui a participação no nosso estúdio dos nossos convidados, começando por Samuel Pessoa. Samuel é economista, professor da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. Quero agradecer a Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos. E em terceiro lugar, meus agradecimentos a Marcos Lisboa, economista, ele é presidente do INSPER. Meu muito obrigado a vocês, jovens que participam aqui no estúdio do debate. A vocês são trazidos aqui pelo nosso apoiador, que é o Centro de Integração Empresa e Escola. A gente faz uma breve pausa no feriado, ninguém é de ferro, né, pessoal? E até a próxima edição, na outra semana depois do feriado. Muito obrigado pela audiência. Até logo.